Fala pessoal, tudo tranquilo? A gente está aqui hoje para falar mais uma vez com vocês. Espero que a gente possa abençoar a sua vida, trazendo uma palavra. Hoje, de um jeito diferente, você está percebendo aqui o Léo. O Léo, ele tem duas atividades principais na vida. A primeira é tentar parecer comigo. Você percebe aí que eu tirei a barba para poder dar uma diferenciada, mas não consegui tanto. Aí ele deu uma emagrecida e eu fiquei para trás. Aí não tem como acompanhar o cara nessa vida fitness que ele está levando. Mas além disso, além dessa primeira ocupação que o Léo tem, que é de tentar todo jeito parecer comigo, o Léo também é estudante de teologia. Ele trouxe para mim uma proposta esses dias muito interessante, muito bacana, que eu creio que vai abençoar a sua vida. A gente vai falar hoje para você sobre o jovem e essa interação com a tecnologia. Quais são os benefícios disso? Isso traz algum problema para você? A tecnologia é tudo, é uma ferramenta, enfim. A gente vai debater sobre isso aqui com você e eu espero que abençoe muito a sua vida. Antes disso, permita fazer uma oração, pedindo a Deus graça, direção para esse nosso papo, para isso poder chegar ao seu coração, ser bênção não só na vida do circuito, que é o nosso grupo de jovens aqui da igreja, mas também no coração de todos aqueles que ouvem a nossa voz aqui nessa noite. Vamos orar, Senhor? Obrigado. Obrigado por essa oportunidade que temos de falar aos nossos jovens, aos nossos amigos, aos nossos queridos. Espero, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra alcance corações e seja bênção por onde quer que ela seja ouvida. Em nome de Jesus, guia-nos, usa-nos, protege-nos, guarda-nos. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Léo, quer fazer uma introdução, um breve relato dos fatos? Por favor, fique à vontade. E aí, pessoal, satisfação muito grande estar aqui. Eu e o Diogo, a gente já vinha trocando uma ideia a respeito disso, como é que a gente ia apresentar esse assunto, comentar esse assunto. Mas, primeiramente, eu queria dizer que o meu fã-clube é maior do que o dele, porque tem 3 pessoas que me acham mais bonito do que ele, que é a minha mãe, a minha esposa e a minha filha. Né? Então, tinha minha avó também, mas desde 2012 o fã-clube diminuiu, estou com uma curtida a menos nele. Bem, vamos lá. Pergunta de hoje. Esse excesso de informação de pregadores até onde atrapalha ou dificulta a sua função em preparar os jovens de acordo com a vontade de Deus, mas sem estar influenciando eles para uma certa linha política, alguma coisa. Você está direcionando eles mais para a vontade de Deus e mais para aquilo que Cristo tem como uma diretriz nas nossas vidas. Pois é, Léo, assim, a tecnologia, a gente tem que encarar a tecnologia como uma benção. Você vê nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, a gente precisa se comunicar com os nossos amigos, nossa família. E a despeito de ter muita coisa boa na internet, a internet tem muita coisa boa. Você vai achar pregadores que pregam mensagens excelentes, como você também vai achar muita coisa ruim. Então é necessário que a gente pense na tecnologia como o meio. A tecnologia não é o fim, a tecnologia é o meio. É muito legal uma live e a gente acompanhar a live de casa, a live do cantor, a live do pastor A, do pastor B, do pastor C, mas a igreja, as ovelhas, elas têm uma necessidade de ouvirem a voz do seu pastor. E quando a gente fala na necessidade da igreja de ouvir a voz do seu pastor, eu não estou dizendo especificamente, no nosso caso aqui da igreja do Milho Branco, a voz do pastor Max, mas as vozes que saem aqui dessa igreja. Por que isso? Paulo, ele adverte na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele diz o seguinte: não deixemos de congregar como é o costume de alguns. A igreja, ela é um órgão extremamente importante. A igreja é um órgão vivo, é um organismo vivo, que precisa se reunir, que precisa estar junto, que precisa bater papo, que precisa se encorajar, que precisa se fortalecer, que precisa contar testemunho. Especificamente no caso da juventude, a oferta de coisas boas e ruins para a juventude, ela é muito grande. Tem muita mensagem boa, tem muita mensagem ruim. Tem muita música boa, tem muita música ruim. Tem muita gente falando conteúdo que você vai aproveitar e tem muita gente falando conteúdo que você não vai conseguir aproveitar aquilo para nada. Então é muito importante que a gente use a tecnologia para chegar aos nossos jovens, às nossas ovelhas, no caso dos pastores, nesse tempo. E é muito importante também que a gente tenha a tecnologia como um instrumento para alcançar o perdido. É muito difícil que às vezes a gente consiga chegar num lugar onde essa tecnologia vai chegar.
O último vídeo que a gente gravou, por exemplo, pô, legal, agradecer a participação de todos vocês aí. A gente teve mais de 420 acessos até hoje. Eu não sei quem são essas 420 pessoas, mas a gente tem uma média de pessoas aqui que frequentam o nosso clube bem menor do que isso. Então, a tecnologia ajuda a gente a chegar, a transpor a barreira de pessoas que às vezes não têm uma disponibilidade de estar aqui, mas que ouvem a nossa voz, ouvem a nossa palavra. E é muito importante que a gente se valha da tecnologia para buscar coisas boas, coisas de nível alto. Você vai ver muita coisa rasa, muita pregação rasa, muita coisa sem base bíblica, sem fundamento bíblico, sem a preocupação com a exatidão das escrituras. Mas você também vai encontrar muito conteúdo bom. E a importância da igreja nesse contexto, a importância da liderança nesse contexto, é preparar esses jovens, esses meninos, essas meninas, eles, né? Exatamente, com conteúdo que dê a eles base para dizer isso é bom, isso não é bom. Isso me serve, isso não me serve. Isso é legal, isso não é legal. É muito importante a gente ter isso em mente para a gente não achar que a tecnologia é o futuro da igreja, porque não é e nunca vai ser, como também a gente não desprezar a tecnologia e ter a tecnologia como algo, bobagem, Bíblia no celular, bobagem, culto em live, bobagem, coisa de bobagem, enfim. A gente precisa saber dosar. A tecnologia é uma ótima ferramenta, mas ela nunca vai substituir a reunião dos irmãos. Tem outro texto bíblico que eu gosto muito também, é o texto do Salmo 133. Ali o salmista diz que quando os irmãos convivem em união, quando os irmãos estão juntos, ali o Senhor ordena a bênção da vida. Então quando a gente está junto, quando a gente se une, quando a gente tem esse contato, quando a gente se abraça, quando a gente troca experiência, isso é um momento maravilhoso, é um momento onde a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Verdade. Beleza? Beleza. Agora vamos aprofundar mais um caso nisso. Opa! Você sabe que internet hoje em dia aceita tudo, né? Aí igual o papel, né? É igual o papel, aceita tudo. Que colocar tudo. tá lá. E o pessoal costuma falar muita abobrinha e às vezes um jovem vai se espelhar num pensamento de um cara que fala alguma coisa onde ele não está embasado biblicamente, ele vai soltar alguma coisa e a pessoa vai se espelha naquilo como sendo o cara, e às vezes é só uma sombra, um pensamento que daqui a, vamos colocar em um tempo até distante, uns 2 anos, você vai ver que o cara, ele era igual uma equação, ele falava uma coisa e vivia outra, igual aquelas equações que a gente aprende de matemática. Então, como é que você vê isso, como que você vê isso, você tendo que ser um cara para calçar os seus jovens, né? Você sendo uma pessoa que você vai ter que pegar e falar, não, filho, peraí, não vai tão fundo assim, você está escutando isso, mas não segue por esse caminho, vê o que mais essa pessoa fala. Como é que você tem visto assim que você tem que ser um mediador nisso, fazer esse trabalho pedagógico, né? Isso é uma pergunta assim, traz até uma responsabilidade para a gente, para o líder de juventude, saber que os nossos irmãos, você que está ouvindo aí, tem esse tipo de pensamento. Eu procuro sempre deixar claro para os jovens o seguinte, a minha opinião é só a minha opinião. A minha opinião é só o que eu penso. Ela pode, às vezes, ser dotada de uma carga de conteúdo, ou ela pode se traduzir apenas uma opinião. O que é melhor, Todd ou Nescau? Pô, eu acho que é Todd, você. Ou Maltinho. Ou Maltinho. Eu prefiro Todd que Nescau. O Léo gosta de ovo Maltinho. Playboy, nascido, criado na classe alta, gosta mais de ovo Maltinho. Mas tem coisa que fica no campo da opinião. Um gosta de ovo Maltinho, eu gosto de Todd, um gosta de Coca-Cola, outro gosta de Pepsi. Opinião é opinião. Agora, doutrina, verdades bíblicas, elas sempre tem que estar de acordo com a Bíblia. Aí não vale, meu amigo, o que eu penso, o que o Léo pensa, o que o Zé pensa, o que o Antônio pensa. Vale o que a Bíblia diz. Quero deixar um texto para você nesse sentido. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo
versículo número 11, diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Você sabe de quem que esses caras estavam recebendo a mensagem? Esses caras estavam recebendo a mensagem do apóstolo Paulo. Não era o Diogo que estava lá, abre aí a sua Bíblia comigo, eu quero falar com você hoje sobre isso. Não, era o apóstolo Paulo, a maior das autoridades da igreja da época. Paulo era um apóstolo. Paulo estava viajando o mundo para contar o seu testemunho. Paulo estava viajando o mundo para contar acerca daquilo que Deus havia feito na vida dele. E aqueles homens ali de Bereia, aquela igreja, aquele povo ali reunido, eles não tinham a menor vergonha de ouvir o que Paulo dizia e falar assim: beleza, Paulo falou isso? Então vamos lá, vamos ver se isso é verdade mesmo. Paulo falou, tá aqui, tá na palavra. Gente, a Bíblia sempre foi e sempre será manual de conduta, não só de fé, manual de conduta de todo aquele que pretende servir a Deus. Se a gente não tiver a disposição de se enquadrar naquilo que a Bíblia diz, a gente está fora do reino de Deus. Esses dias, o Léo está falando sobre isso, eu achei engraçado. Esses dias eu estava ouvindo um pregador, até a parte boa e até a parte ruim da internet. E esse pregador ele começou a dizer que a Bíblia é uma biblioteca de livros, é um conjunto de livros. E o que ele deu a entender é que desse conjunto de livros havia ali coisa boa e coisa ruim, coisa que você tira e coisa que você aproveita, coisa que você joga fora e coisa que você usa. E ele chegou até a citar uns textos da Bíblia falando assim: olha só, você vai ver na Bíblia o seguinte: um Deus que abre o mar para o povo de Israel passar e salva o povo de Israel, e esse mesmo Deus ele fecha o mar e mata os egípcios. Poxa, então quer dizer que Deus salva ou Deus mata? Gente, isso não encontra respaldo nenhum na Bíblia. A Bíblia prega um Deus justo, prega um Deus amoroso, mas prega também um Deus que protege os seus. Quer uma explicação rápida desse texto? Deus havia libertado o povo de Israel do Egito com mão de ferro, com mão forte, mandou as pragas, humilhou o faraó, tirou o povo do Egito. E quando o povo sai do Egito, o faraó vai perseguindo esse povo. Então o que Deus fez? Deus exerceu juízo sobre aqueles egípcios. Então não pode dizer, mas Deus ama, Deus mata. Mata. Deus exerce juízo. Naquela ocasião Deus exerceu juízo. É isso o que a Bíblia nos conta. Isso não é uma opinião minha. Eu não acho que isso aconteceu. É a Bíblia que relata isso. Então, quando a gente confronta essa quantidade de conteúdo que a gente tem por aí, a gente tem que ter sempre em mente que o conteúdo ele tem que se encaixar naquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala que é. Se a Bíblia fala que não é, não é. Se a Bíblia diz que tem que fazer, tem que fazer. Se a Bíblia diz que não tem que fazer, não tem que fazer. Até porque em Apocalipse 22, 18 está escrito assim: declaro a todos os que ouvem as palavras de profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Olha como é que isso é sério, cara. Olha como é que isso é sério. A Bíblia está falando daquele que acrescentar um tio. Um tiozinho, aquela cobrinha que fica em cima do A, do O. Um tio. Quem acrescentar ou retirar um tio vai ser imposto a ele as pragas, os castigos. Olha só, é muito sério a gente tratar a palavra de Deus. É muito sério a gente pegar essas informações que a tecnologia bombardeia em cima da gente e trazer isso para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que nortear a nossa vida. E aí eu vejo outro texto na palavra de Deus, lá em Salmo 119, aquele salmo grandão lá, que às vezes a gente brinca, vou colocar você para ler o Salmo 19 inteiro e tal. Salmo 119, verso 9, diz o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. É o que responde o salmista. Se os jovens, se nós, eu sou jovem ainda, estou com 36, eu sei que eu tenho cara de 21, 22, mas são 36 anos de muita experiência. Mas eu fico pensando, se a gente quer ter uma vida santa, uma vida pura, uma conduta correta, a gente tem que observar o quê? É a palavra.
Se a gente pega todas essas informações aleatórias aí que a gente recebe, que vem batendo em cima da gente de um lado e de outro, se a gente quer ter uma vida com Deus, a gente tem que pegar todas essas informações, tudo isso que vem para a nossa vida e trazer para a palavra. Sexo antes do casamento pode? Não, não pode. Quem diz isso é a Bíblia. Ah, mas teve um pastor que falou que isso é relativo. Não é relativo, isso é absoluto, isso é o que a Bíblia fala. A Bíblia tem autoridade para dizer o que é e o que não é. Isso é na vida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e até do diácono Israel. Para você ter uma ideia do alcance dela. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Diácono Israel e Matusalém estão caminhando junto. Caminhando junto. Antigamente existia até a Didaquê, que foi a instrução dos 12 apóstolos sobre várias formas de nortear, justamente porque naquela época já tinham comerciantes da fé, os comerciantes de Cristo. E eram vários preceitos onde você conseguia ali fazer uma peneira para conseguir ver quais eram realmente as intenções daquele que se dizia homem de Deus. E hoje em dia cabe muito mais isso ao Espírito Santo também, né? A gente tem que pedir a direção a Deus, pedir o Espírito Santo para nos dar graça e conversar com as lideranças. Aqui dessa igreja é o Diogo dos jovens e o pastor Max. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Pensando em futuro, onde pesquisas dizem que até 2030 toda a informação que possuímos vai triplicar, como preparar os futuros jovens para isso? Já pensando na geração que você vai pegar em 2030, não é nem a que você já está aqui e vai levar até 2030? Pois é, a gente precisa pensar que nem toda informação se traduz em conteúdo. É verdade. A gente ouve um monte de coisa por aí. Por exemplo, a gente vive hoje a era da fake news. É fake. Isso é verdade? Isso é mentira? Nem tudo que se vê é aproveitável. E aí, como a Bíblia é o nosso manual de fé e conduta, eu volto ao texto bíblico quando diz que a gente pode ver tudo, pode ter contato com tudo, mas a gente precisa reter aquilo que é bom. O que é bom? Você precisa fazer um juízo de valor. Você que é jovem, está aí em casa, o que é legal para você? Que tipo de informação você acha que você precisa reter? Eu acabei de citar para você aqui o texto de Salmo 119, versículo 9, que diz: como é que pode o jovem manter pura a sua conduta? Observando a tua palavra, foi a resposta do salmista. Então, pensa comigo, se a gente quer manter pura a nossa conduta, e se manter pura essa conduta passa necessariamente pelo que a gente vê e vive no mundo externo, porque se a gente vivesse dentro da igreja o dia inteiro, né? A gente participa de retiro, são 4 dias que a gente está lá no retiro. Pô, pecar no retiro é quase que impossível, porque você está ali naquele momento, e graça, e unção, e culto toda hora, e louvor, e todo mundo junto. O que não peca porque tem um compromisso com Deus, acaba não pecando porque fica com vergonha dos outros, né? Verdade. Não fala palavrão. Tá quase igual aquele louvor que a mãe fala a mãe e a criança falam que vão mudar para a igreja porque o pai na igreja é diferente. Ali é uma benção, ali é tudo tranquilo. Ali é outro nível. Mas isso passa pela nossa relação com o mundo exterior. Então, assim, pensando nesse futuro onde que até 2030 toda a informação que a gente possui vai triplicar, os jovens precisam entender como lidar com essas informações. E aí eu vou te dar mais um conselho, que também já foi dado aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com interesse, examinando todos os dias as Escrituras. O que eu posso tirar disso? Você não precisa só examinar a Escritura. Quando você recebe uma informação que não tem nada a ver com a Escritura, por exemplo, o dólar está alto. Por que o dólar está alto? Você pode fazer uma pesquisa na internet de quais são as razões que levam o dólar a ficar alto. O coronavírus, como é que o coronavírus é transmitido? Ele é transmitido no aperto de mão, na tosse, no espirro. Você pode checar as informações, as autoridades nessa área, para você tirar a sua conclusão de o que tem nessa mensagem, nessa informação de verídico e o que tem nessa informação de mentiroso. A gente não é obrigado a engolir tudo que a gente ouve. A gente pode pesquisar, a gente pode ir atrás, a gente pode perguntar para alguém.
A Bíblia fala na multidão dos conselheiros da sabedoria. Você pode ter pessoas que te aconselham, olha, essa fonte de informação não é muito boa. Essa fonte que você está ouvindo aí, ó, esse cara tende a dizer de um lado ou de outro. Você pode filtrar essas informações. A informação dizem que, salvo engano, Alexandre o Grande, ele não teve como imperador que expandiu aí os seus domínios por quase todo mundo, ele não teve uma pequena porcentagem da informação que um jovem vai ter aos 12 anos de idade. Pesquisa relata que um jornal de domingo tem mais informação do que um camponês do ano de 1500. Olha só. Aí eu até penso o seguinte, imagina você chegar, vamos colocar uma viagem no tempo, você chega no século XII e tudo, aí o cara, o que é isso? Não, isso aqui é um aparelho que eu tenho toda a informação de tudo no mundo. Aí o que o jovem faz com esse aparelho? Tira foto com orelhinha de cachorrinho e fica vendo vídeo de gatinho. Faz biquinho. Biquinho e fica vendo vídeo de gatinho. É um negócio que a gente não... Ele tem várias informações ali onde ele pode consultar o que ele gosta, um teste de aptidão profissional, um caminho a seguir, e ele prefere ficar tirando foto com o biquinho. A carga de informações ela é muito alta, e até 2030, daqui a 10 anos, ela vai triplicar, então a gente precisa saber o que faz com isso. Conselho prático: todas as vezes que essa informação se referir a um assunto bíblico, volte para a Bíblia. Sempre. E todas as vezes que esse assunto se referir a algo secular que tem a ver com saúde, economia, direito, engenharia, busque as autoridades no assunto, vá lá, pesquisa, joga lá no blog, o maior engenheiro do Brasil. Aí você pesquisa lá o que esse cara entende sobre isso que você ouviu sobre engenharia, o maior infectologista do Brasil, e vê lá o que esse cara entende sobre lá o coronavírus e essas coisas que estão acontecendo. E tenta ouvir mais de uma versão também. Né? Mais de uma versão, da multidão dos conselheiros à sabedoria. E a outra pergunta é a seguinte, que tem até a ver com essa anterior. Como explicar para o jovem que o excesso de informação não é conhecimento? E como o seu papel de mediador para levar esse jovem a se autoconhecer e se manter na presença de Cristo é fundamental. Pois é, isso é outro desafio. Se a gente pensar na internet só como fonte de informação, a gente vai ver que informação é uma pequena parte da internet. A gente está falando de tecnologia e tal. A gente precisa entender como é que se usa isso. Por exemplo, esses dias eu estava lá em casa deitado, assistindo alguma coisa lá, Netflix da vida, e eu estou vendo a Bia, minha filha, a Luciana, minha esposa, falando francês. Eu falei, que chique, as duas falando francês. Je parle, ne pas de quoi. Eu falei, caramba, que coisa fantástica, será que as duas estão estudando francês? E aí eu vi que as duas estavam num aplicativo que era um jogo em que o jogo ensinava a falar francês. Eu falei, cara, que fantástico. Elas, obviamente, elas não estavam se aprofundando naquilo, estavam usando aquilo como um momento de lazer, de brincadeira, mas estavam usando aquele lazer e aquela brincadeira para, de alguma forma, tirar um proveito daquilo. O que eu penso disso? Eu acho que toda informação ela acaba sendo válida de uma forma ou de outra. Mas a gente pode e deve usar essa gama de informação, essa quantidade de troços que tem na internet para a gente aproveitar de alguma forma e tirar dali algumas coisas que vão ser proveitosas para nós. Diretrizes, né? Criar diretrizes. Criar diretrizes. Poxa, eu tenho um conteúdo no Netflix que vai me ajudar de certo modo? Tem lá vários documentários, vão te trazer uma cultura, vão abrir os seus horizontes, vão ensinar você como é que outras culturas pensam determinadas coisas. A gente pode utilizar a tecnologia de formas muito variadas. Por exemplo, era muito difícil você, enquanto jovem, enquanto adulto, sei lá, é muito difícil você carregar uma Bíblia debaixo do braço. Estou dizendo isso não para você sair para a igreja e tal. Estou dizendo para você vai trabalhar. Aí às vezes você tem que levar sua mochila, quem leva comida, leva lá a marmita, quem tem um equipamento de trabalho para levar, leva o equipamento de trabalho. E às vezes o cara trabalha e usa o carro para trabalhar e não tem um lugar para sentar, para poder fazer uma leitura. Cara, você tem uma Bíblia no seu celular.
Você tem uma Bíblia no seu celular. Eu consegui aqui, baixei um aplicativo e esse aplicativo me possibilita ter acesso a livros digitais, às vezes 1/3 do preço. Livro que eu estava querendo ler, que a gente ministrou aqui para os jovens durante algumas pregações do ano passado, e foi o que inspirou o nosso tema esse ano. O tema dos jovens esse ano é Buscando a Deus. E eu li um livro chamado Até Que Nada Mais Importe. Eu paguei R$ 4,90 nesse livro. Paguei como? Paguei aqui na internet, baixei, li no meu celular mesmo, rolando. Então, isso aqui hoje é uma ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta. Você tem a Bíblia, você quer comparar o que uma versão diz, o que outra diz, o que outra fala, como é que o pregador tal se expõe. Você tem tudo isso na sua mão na internet. Então, a gente precisa entender assim, informação nem sempre é conhecimento. Você precisa lidar com isso de uma forma que haja proveito nesse conteúdo que você está retirando. O cara está ali fazendo a receita de bolo. Poxa, às vezes você vai estar numa situação que você vai precisar fazer um bolo para poder comer alguma coisa. Então, apreenda. Uma coisa é você aprender. Apreender é trazer para perto, é se apegar àquilo, é ter aquilo agarrado na sua mente, no seu coração, no seu intelecto. Entender o que está sendo posto, o que está sendo ventilado, veiculado ali, ensinar para você. Tem tanta videoaula gratuita no YouTube. Você entra lá no YouTube, tem um monte de videoaula, tem gente que aprende a tocar violão, tem gente que aprende a tocar teclado, os mais esforçados, né? Porque tem o talentoso, tem o esforçado e tem o que é talentoso e esforçado. Esse é o que explode, né? Às vezes você é talentoso, ainda não descobriu o seu talento, mas está lá no videozinho do Facebook, do YouTube, no videozinho do Facebook, alguma coisa assim, e consegue buscar alguma coisa, consegue extrair daquilo ali alguma coisa. O desafio que a gente tem é fazer com que toda essa quantidade de informação, essa quantidade de tecnologia que a gente tem, não seja utilizada, igual você acabou de falar, uma câmerazinha para a gente ficar... Isso é legal, isso é entretenimento, mas isso é uma ferramenta poderosíssima. Vou dar um exemplo para vocês. Quem não sabe, eu sou advogado, trabalho no escritório já há 10 anos, faz 10 anos agora em abril. E eu, quando cheguei nesse escritório, a gente tinha um espaço assim, uns 10, 12 metros quadrados, vamos colocar 16 metros quadrados, 4x4 era o nosso arquivo. Pensa bem, 16 metros quadrados é maior do que a maioria dos quartos que a gente vive. O meu quarto eu acho que não tem 16 metros quadrados. Mas está lá, 16 metros quadrados de arquivo. O que tinha nesse arquivo? Uma pilha de pasta enorme, que tudo que acontecia em determinado processo, a gente ia lá, imprimia, abria a pasta, colocava dentro da pasta. Pegava um documento, abria a pasta, colocava dentro da pasta. Gente, sabe onde eu tenho todo aquele arquivo hoje? Aqui. Eu posso acessar o arquivo de qualquer cliente, de qualquer caso, em qualquer circunstância, em qualquer lugar que eu tiver e prestar para o cliente a informação online. O cliente me liga, eu não preciso falar assim, desculpa, mas eu tenho que ir lá no escritório, porque eu tenho que pegar a sua pasta, ver o que está acontecendo. Não, eu abro aqui, pego as informações e uso, enfim. E se a gente saber usar a tecnologia a nosso favor? Nós que somos crentes, a gente serve a Deus, a gente tem atrelado, apegado a nós a sabedoria que vem de Deus. Se a gente souber utilizar essas ferramentas que a gente tem, inclusive para o reino de Deus, o irmão sumiu. Às vezes o irmão sumia da igreja, né? Aí você fala, não precisa nem na casa cadê dele, o telefone do cara? Não tem o telefone do cara. E às vezes tinha o telefone, mas você ligava, o cara não estava em casa. Aí, hoje, vamos mandar um WhatsApp pro cara. Ele não vai me atender na hora, ele não vai responder na hora, não vai, mas vai estar gravado ali, ele vai saber que você se importou com ele vai saber que você... Pensa nesse momento que a gente está vivendo hoje, se a gente não tivesse essa tecnologia, essa quantidade de coisa que a gente tem. Então, sim, tem muita coisa boa e a gente tem que saber viver e aproveitar as coisas boas. A gente não pode ser aquele bitoladão assim que, isso aí para mim não serve, isso aí para mim não presta, isso aí não... Bíblia no celular é coisa do capeta. Enfim, a gente até respeita quem pensa desse jeito. Mas nós que não pensamos desse jeito, precisamos fazer valer essa bênção que a gente tem nas nossas mãos, que é a tecnologia,
usar isso em favor do reino, em favor do crescimento do evangelho. E tem em mente, há princípios que não mudaram e nunca vão mudar. Espero que ainda esteja longe o dia em que a igreja vai ser proibida de se reunir, não por uma pandemia, mas por um decreto do governo, por uma perseguição mais severa. Nós sabemos que vai acontecer, né? Isso vai chegar, uma hora vai chegar. Mas enquanto isso não chega, que a tecnologia seja subsidiária, ou seja, que a gente use a tecnologia só num momento como esse, pandemia, a gente não pode se reunir, não pode se abraçar, mas a gente está aqui chegando à sua casa, conversando com você, através de uma palavra, através de um bate-papo, igual esse que a gente está tendo aqui hoje. Enfim, que a tecnologia seja usada como bênção, como instrumento de bênção nas nossas vidas. Amém. E que Deus abençoe o estagiário também, porque 16 metros quadrados de arquivo para escanear. Bicho, passava ruim, tá? Só a graça de Deus, né? Ele formou escaneando. Formou escaneando. O scanner virou o irmão dele, ficava abraçado no scanner todo dia. Que Deus abençoe. Gente, eu agradeço a oportunidade, uma satisfação muito grande. Eu já tinha conversado com o Diogo a respeito da gente trocar uma ideia, porque as coisas estão evoluindo de uma forma que a gente está ficando até meio assustado. Eu tenho uma filha de 5 para 6 anos, a filha do Diogo está com 9. Então a gente fica meio nessa assim, como é que a gente vai preparar esses jovens? Porque até a gente não foi preparado para isso, ninguém preparou a gente. E se para a gente está difícil, imagina para eles que estão nessa condição assim de hoje em dia um jovem não entender como é que a gente vivia sem internet. Você mostrar um Walkman para um jovem, ele olhar aquilo e ia passar o dedo achando que a música vai tocar. Então é um negócio... Diz que bem. Diz que Mas bem. como é que você fazia? Você colocava o CD, ainda ficava com aquilo na mão assim. Comente aí se você teve um Discman, um Walkman. Qual era a marca do momento. Obrigado, gente. Pois é. Galera, foi um prazer receber o Léo aqui. O Léo, a gente brinca que o Léo é meu sósia, né? A gente fica brincando e assim... Ele diz que o fã-clube dele é maior do que o meu, não é, porque a minha avó ainda está viva. Então eu tenho mãe, mulher, filha e a minha avó está viva, então eu ganhei de 4-3. Mas a verdade é que isso faz parte da nossa comunhão. É para isso que a gente se reúne como igreja. O Léo está aqui do meu lado hoje no momento de alegria, mas pode ser que no momento de tristeza eu precise que ele esteja do meu lado, ou ele precise que eu esteja do lado dele. A gente se complementa enquanto corpo. A tecnologia é muito importante, mas ela jamais vai substituir isso daqui. E isso daqui, nesse momento, eu daria um abraço no Léo, mas para poder dar o exemplo para todo mundo do distanciamento social. Entenda aí que nesse momento eu ia dar um abraço no Léo aqui. A tecnologia nunca vai substituir isso. A tecnologia nunca vai substituir a comunhão dos irmãos. A tecnologia nunca vai substituir o calor. Você vê a lágrima de um irmão descendo, você às vezes não tem nem o que dizer, mas está ali do lado dele falando assim, meu irmão, estou aqui contigo. Se você precisar, conta comigo. Os jovens, nesse momento tão difícil da vida, a juventude é uma área difícil, é um tempo difícil. Vocês vão escolher a profissão de vocês, vocês vão escolher o rumo que a vida de vocês vai tomar, vocês vão escolher a pessoa com que vocês vão casar, vocês vão escolher um monte de coisas, e isso vai impactar o resto da vida de vocês inteira. Então, nesse momento é muito importante você ter do seu lado alguém que passa pelas mesmas coisas, alguém que sofre as mesmas coisas, alguém que ouve as mesmas coisas, alguém que tem as mesmas informações, alguém que tem a mesma oferta de pecado. Eu e o Léo hoje somos casados, então a oferta de pecado para a gente é outra, mas para vocês é a mesma, então estejam juntos, procurem estar sempre juntos, assim que passar essa pandemia, e Deus queira que passe logo, espero você aqui no circuito para a gente poder se reunir, se abraçar, fazer uma festa para o Senhor. E que Deus abençoe você, como dizem os nossos líderes, nossos pastores, desde lá do nosso querido Bispo Roberto. Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Prazer falar com vocês. Semana que vem tem mais. Abração, pessoal.